Graça e paz, meus irmãos, da parte daquele que era, que é e que há de vir. Bom dia a todos, é uma alegria, é um prazer, é uma gratidão a Deus no nosso coração, podermos estar juntos nessa manhã, partilhando da palavra de Deus, partilhando desse Espírito Santo de Deus, partilhando da revelação de Deus uns com os outros, embora estejamos distantes uns dos outros, mas somos regidos pelo mesmo Espírito. Somos regidos pelo mesmo modo de pensar, temos a mente de Cristo, fomos regidos por essa mente, fomos criados nessa mente, e é sobre isso que a gente quer conversar um pouco nessa manhã. Gostaria de ler a palavra de Deus que se encontra lá no capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos crentes de Corinto, que lá a partir do verso de número 12 diz assim: Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos todas as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Nós somos a parte da humanidade que é movida por revelação. Nós somos a parte da humanidade que é movida por aquilo que Deus nos descortina. Nós não somos guiados por aquilo que é aparente. Nós não somos guiados por aquilo que é palpável. Nós somos guiados por revelação. Nós somos os filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, nós não somos regidos pelo espírito do mundo. O espírito do mundo se move pelas notícias. O espírito do mundo se move o tempo todo por aquilo que consegue enxergar. Mas nós não. Nós temos o Espírito procedente de Deus para que entendamos todas as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Meus irmãos, em tempo em que a gente fica tão amedrontado com tantas notícias, tempo que a gente fica mandando mensagem em grupo, falando de todo esse terrorismo, e tempo onde muitos de nós está se ajoelhando apenas para ver se Deus resolve logo esse problema. Temos tempo onde muitos de nós, movido pela ansiedade, não aguenta nem mais ficar em casa. Parece que o caminho de casa se tornou doloroso e difícil. O caminho do encontro, o caminho da convivência se tornou doloroso e difícil porque nós passamos a ser movidos pela urgência, passamos a ser movidos por aquilo que é temporal, passamos a ser movidos por aquilo que é palpável. E nos esquecemos das verdades do lar, da verdade do lar. Nos esquecemos da comunhão. Por isso esse tempo, para muita gente, tem sido um tempo muito difícil. Muito difícil porque esquece que a palavra de Deus há muito já havia predito que nos últimos dias isso tudo aconteceria. Desde a época em que Jesus veio aqui e leu essas palavras lá registradas pelos evangelistas, dizendo que nos últimos dias sobreviriam guerras, rumores de guerra, pestilência. Isso tudo, irmãos, que nós estamos vivendo, comprova que a palavra de Deus, que Jesus não é lunático. Você já imaginou que quando Jesus disse que haveriam guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, nação se levantaria contra a nação? Você já reparou que quando Jesus disse isso, ele estava dizendo no período de Pax Romana. Era quase inconcebível alguém imaginar que o Império Romano iria cair. Era quase inconcebível imaginar que haveria algum tipo de guerra contra Roma ou que as nações poderiam guerrear umas com as outras sem o aval de Roma, sem que Roma intervisse. Meus irmãos, Jesus não era um lunático. Jesus, de fato, era um homem eterno, alguém que era guiado por revelação. E ele profetizou. Desde esse tempo, desde as profecias de Jesus até hoje, o mundo ele vive em constante guerra e rumores de guerra.
O mundo passa por altos e baixos, nós passamos por momentos de crise econômica, passamos por momentos de pestes, passamos por momentos de morte. E a gente fica apavorado diante disso tudo e esquecemos de discernir as coisas do Espírito. Meu irmão, Jesus está para voltar. Jesus voltará. Jesus não era alguém completamente alienado. Jesus, na verdade, era aquele que veio chamar aqueles que estavam alienados da vontade de Deus, da vontade eterna, do sentido da vida, do propósito da vida, como eu e você. Muitas vezes deixamos a ansiedade, deixamos as notícias ruins tomarem conta do nosso coração e não discernimos espiritualmente tudo o que está acontecendo. Isso mostra mais uma vez que os sinais da sua vinda estão mostrando, estão anunciando que Jesus vai voltar. Mas quem é espiritual, como diz o apóstolo Paulo, discerne todas as coisas espirituais, isto espiritualmente, e ele mesmo por ninguém é discernido. Meu irmão, como é que você tem discernido esse tempo? Como alguém que está procurando um culpado, postando vídeos aí como quem critica o chinês, postando vídeo como quem critica os governos, as autoridades. Irmão, tudo isso já havia sido predito. Jesus está à porta para voltar, logo logo ele vai voltar, logo logo ele vai consumar o reino. E como nós que somos dele, temos discernido esse tempo. Como nós que pertencemos a ele, temos discernido todas as coisas espiritualmente. Quando você, meu irmão, que foi criado por Deus, que foi salvo por Deus, com um propósito da comunhão, quando você olha para as pessoas, como é que você as vê? Você as vê a partir da carne ou você as vê a partir do Espírito? Você as enxerga a partir das suas circunstâncias ou você vê nela ali alguém criado por Deus para ser adotado em Cristo Jesus como seu filho, e se é filho, você vê nele um irmão? Como é que você discerne todas as coisas? Como é que você lida com todas essas circunstâncias? Você tem sido regido pelos noticiários, você tem sido regido pelas notícias que o seu próximo lhe dá, às vezes notícias ruins de traição, às vezes notícias ruins de fofoca. Você tem sido regido pelo quê? Por esse Espírito de Deus que enxerga, que vê, melhor dizendo, que vê todas as coisas espiritualmente, ou você olha as pessoas a partir da sua carne? A Bíblia diz para nós, irmãos, que a carne nada aproveita. Se você enxergar as pessoas a partir da sua carne, você sempre jogará sobre elas uma expectativa. Mas se você olhar para as pessoas a partir do Espírito Santo de Deus, você sempre as verá a partir de uma perspectiva eterna. Por isso, meu amado irmão, nós não estamos aqui para termos raiva dos nossos irmãos chineses, nós não estamos aqui para ter raiva de ninguém, nós estamos aqui para anunciar que essas coisas iriam acontecer e que Jesus não estava maluco, que Jesus sabe e sempre soube das coisas, por isso Ele é o nosso Senhor. Ele profetizou num tempo em que jamais poderia se imaginar que o mundo estaria em guerra de novo, porque ele profetizou num período de Pax Romana, num período de um grande império, num período onde a economia estava estabilizada, as guerras tinham cessado, porque Roma controlava tudo. Mas ele disse, e a partir daquele momento, nunca mais o mundo foi o mesmo. Meu querido, esse mesmo Jesus que profetizou essas coisas, ele disse que nós, que somos filhos dele, também temos a mente de Cristo, para que por meio dessa mente a gente venha discernir todas as coisas espiritualmente.
Não é tempo de nos ajoelharmos como quem pede a Deus uma solução. É tempo de nos ajoelharmos como quem se apresenta diante de Deus para ser instrumento de salvação. Não é tempo de nos ajoelharmos como quem cobra de Deus faça alguma coisa. É tempo de nós nos posicionarmos entendendo tudo que já foi feito em favor das pessoas, para a salvação. Nós temos a mente de Cristo. Por isso, meu amado irmão, quando falamos com Deus, não falamos de fora dele, falamos de dentro dele, porque nós sabemos que nós moramos nele e ele mora em nós, e porque nós estamos nele e ele está em nós, agora ele quer se manifestar através de nós. Por isso, meu irmão, continue se ajoelhando diante de Deus, entendendo que você está falando com ele a partir de dentro dele, entendendo que você está falando com ele a partir do lugar secreto, como Jesus mesmo ensinou. Quando você entra para o teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que está em secreto, teu pai que já está lá no teu coração, te recompensará. Com o quê? Com um favor? Não. Com a experiência da comunhão. Nós somos um, irmão. É tempo de nos levantarmos e anunciarmos a graça de Deus. É tempo de anunciarmos o favor de Deus aos homens. É tempo de anunciar de que tudo aquilo que Deus havia reservado para o homem, ele já cumpriu em Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo mesmo disse, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Nós conhecemos que o favor de Deus já veio aos homens. Nós conhecemos que a maior intervenção de Deus na história já veio, onde o teu próprio Filho veio aqui. Anunciemos as boas novas, anunciemos a salvação, anunciemos o propósito salvífico. Por isso, meu irmão, como diz o Evangelho, crie, por isso falei. Falei para quem? Falei para o meu próximo. Falei para quem? Falei para gerar comunhão. Falei para aquele que eu vi um irmão, embora sua condição ainda seja de perdido. Que Deus ilumine a sua mente, que Deus faça cada dia mais seu entendimento alargado, que as fronteiras da sua compreensão do amor seja cada vez mais robustecida pela presença do Senhor, em nome de Jesus. Um grande abraço, tenha um excelente domingo, fica com Deus.